Olá, estamos em junho de 2017 e nós vamos aprender sobre quais são os 3 tipos de nexo causal que podem ser analisados na Justiça do Trabalho. Sou José Marcelo Penteado, médico da Justiça do Trabalho, professor do curso Imersão em Perícias Médicas por Doenças Ocupacionais e sócio-diretor da empresa MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional, laudos periciais, perícia médica, ergonomia, entre outros. Lembro a vocês de acessarem as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, onde lá nós colocamos os nossos vídeos e fotos representativos aí do nosso curso de imersão em perícias médicas. Vamos ao nosso tema de hoje. Quando nós falamos em nexo causal na Justiça do Trabalho, nós podemos fazer 3 tipos de análise. Quais são elas e onde elas estão previstas? A Instrução Normativa 31 de 2008, em seu artigo 3º, vai dizer que o nexo técnico-previdenciário poderá ser de origem causal ou não, havendo 3 espécies. Quais são essas 3 espécies? O chamado nexo técnico profissional do trabalho, que nós falamos resumidamente em nexo profissional, que ele está fundamentado nas listas A e B do anexo 2 do decreto 3048. O chamado nexo técnico epidemiológico, está aqui em 3, mas eu estou citando ele antes, aplicável quando houver significância estatística na Associação da Classificação Internacional da Doença, que é o CID, e o da Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é o CNAE, que vai estar lá também nas listas C do anexo 2 do decreto 3048. E o chamado nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho, ou chamado nexo técnico individual, decorrente de acidentes de trabalhos típicos de trajetos, bem como condições especiais em que o trabalho é realizado, que está lá no artigo 20 da Lei 8213/91. Então, nós entendemos já que nós temos 3 tipos de nexos que podem ser analisados. O chamado nexo profissional, o chamado nexo técnico-epidemiológico e o mais importante deles, sem dúvida nenhuma, é o chamado nexo individual. Vamos entender o que significa cada um deles e como nós vamos aplicá-los na realização do nosso laudo pericial. Quando eu vou realizar um laudo pericial na Justiça do Trabalho, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu analiso é a existência desse chamado nexo profissional, que está previsto lá na lei que nós acabamos de mencionar. O que é esse nexo profissional? Ele está lá no decreto 3048/99 em 2 listas distintas, chamada lista A e a chamada lista B. O que nós temos na lista A? Vamos só dar um exemplo. São os agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais. Então, nós temos o agente de risco, por exemplo, aqui o arsênio, e a sua relação, quais são as doenças que esse arsênio pode causar. Então, se eu tiver uma exposição ao arsênio na minha atividade laboral, eu vou poder ter toda essa lista de doenças: angiosarcoma, neoplasia maligna, etc. Então, o que eu analiso? Eu vejo qual a doença que a pessoa está pedindo no processo e qual a exposição de risco que ele está. Eu já posso fazer, aqui eu já tenho uma grande chance de analisar a existência de nexo ou não. A lista A diz isso. E a lista B? A lista B, ela vai relacionar, ela é extensa, a gente está colocando aqui só algum exemplo, ela vai relacionar ao contrário. Na primeira lista a gente falava do agente e qual a doença que ele podia ocasionar. Nessa lista B ela fala da doença e relaciona com o agente que pode acontecer. Então, um grande exemplo que nós damos aqui, por exemplo, as lesões de ombro, que nós estamos vendo aqui nessa tabela. Então, lesões de ombro, capsulite adesiva, síndrome de manguito rotador, tendinite calcificante, etc. e tal. Essas lesões, por esse decreto, elas vão poder ser causadas por quê? Por posições forçadas e gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso e vibrações localizadas. Então, da mesma forma, eu analiso. Eu tenho uma lesão X
e eu vou ver se eu tenho o risco ocupacional que está identificado na lista B. Então isso é o que a gente chama de nexo profissional. Obviamente são duas listas extensas, duas listas grandes, que você vai ter que estar buscando na lista ou através de um software que poderá já informar direto se existe realmente esse nexo profissional. O nosso software, o MS Laudo, ele já mostra para você, a partir do momento que você coloca o CID da doença, ele já vai mostrar de uma maneira rápida para você se aquela doença, aquele CID daquela doença está relacionada com qual agente etiológico que foi encontrado no trabalho e vai cruzar dizendo se tem nexo profissional ou não. Então, por exemplo, chega um paciente para você com uma lesão de ombro e ele vai dizer o seguinte: olha, essa lesão de ombro está relacionada com posições, gestos repetitivos. Ok. Então você já vai dizer, o que eu vou olhar no meu trabalho? O que eu vou ter que analisar na minha visita à empresa? Aquela lesão de ombro, naquela atividade, eu tenho postura estática, movimentos repetitivos, eu tenho vibração? Lembrando a vocês que nós já falamos sobre síndrome do impacto e as suas causas ocupacionais e não ocupacionais. Então vocês acessem o link no nosso vídeo para vocês verem quais são as causas ocupacionais da síndrome do impacto. Muito bom, então você já vai analisar aquela atividade no ambiente. Ok, ele trabalha numa linha de produção, ele trabalha colocando frango na nória e ele trabalha com movimento repetitivo e elevação de ombro. Ok, você já tem uma possibilidade aí do chamado nexo profissional. Não, ele trabalha de porteiro, ele fica parado lá, cumprimentando as pessoas que passam, então ele não tem o risco profissional. Então você, perito, vai dizer o seguinte: quando eu analiso o nexo profissional, eu analisei a doença, eu analisei o risco e, conforme eu conheço da atividade laboral, eu tenho aqui o risco ou não, e eu vou dizer que existe um nexo chamado nexo profissional. Esse é o primeiro nexo que nós vamos avaliar. O segundo nexo, que vai estar previsto lá, é o chamado nexo técnico epidemiológico. O que fala sobre nexo técnico epidemiológico? O nexo técnico epidemiológico está lá dentro do mesmo decreto, chamada lista C, onde eu vou relacionar o CID da doença, apenas o CID, com o CNAE, que é o Código Nacional das Atividades. Então, se eu tenho uma relação entre CID e CNAE, eu vou dizer que tem o chamado nexo epidemiológico. O nexo epidemiológico, ele é o mais fraco de todos. Ele é importante, ok? Não é porque existem algumas discussões sobre a validade ou não do nexo epidemiológico que eu não vou utilizar. Ele é uma maneira importante da gente analisar, mas ele é um dado puramente estatístico. Ele vai dizer simplesmente, este CID M75 de lesão de ombro, vamos repetir a lesão de ombro, tem nexo com o CNAE 1012, que é o CNAE de frigoríficos. Então, quem trabalha em frigoríficos, existe uma alta possibilidade dele ter uma doença de ombro relacionada ao trabalho. Esse é o nexo técnico epidemiológico. Por quê? Fez-se um estudo estatístico e viu que muita gente de frigorífico tinha lesão de ombro, dados muito maiores do que a população geral. Então, criou-se esse dado estatístico. Mas o nexo epidemiológico, eu volto a dizer, ele é o mais fraco de todos, porque eu vou só olhar assim, olha, naquela atividade tem o risco, mas eu vou ter que efetivamente analisar, porque eu tenho dentro do frigorífico o gerente do frigorífico, o encarregado do setor, o porteiro, todos estão dentro do mesmo CNAE, mas não estão trabalhando com o risco. Então eu vou me reportar de novo ao chamado nexo profissional, para ver se realmente essa doença é ocupacional ou não. Mas esses dois nexos que eu falei, quando a gente analisa eles em conjunto, já começa a me dar uma grande pista para eu poder estabelecer ou não o nexo causal. O nexo causal mais importante, não resta a menor dúvida, é o chamado nexo individual. O que é o nexo individual? O nexo individual é aquele nexo equiparado ao acidente de trabalho, decorrente deste acidente típico ou de trajeto, ou seja, o cara bateu o dedo, quebrou a perna, ou estava vindo para a empresa e teve um acidente, bem como, e esse é o mais importante aqui que nós vamos analisar, as condições especiais em que o trabalho é realizado. E aí nós vamos falar das chamadas doenças do trabalho e doenças profissionais. Para a análise do nexo individual, nós vamos analisar
tanto acidentes de trabalho como doenças ocupacionais. Existem critérios para eu estabelecer nexo do acidente de trabalho. Por exemplo, a empresa nega que ocorreu um acidente de trabalho e o autor fala que ocorreu esse acidente de trabalho. Então eu vou utilizar ou os critérios de Franchini ou os critérios de Simonin para analisar se existe plausibilidade para que aquela lesão encontrada realmente decorre de um acidente de trabalho. Nós vamos fazer um vídeo específico explicando critérios de Simonin e critérios de Franchini. E para doenças ocupacionais, eu também tenho critérios. Eu posso, também tenho e devo fazer a minha análise através desses critérios. Do ponto de vista de doenças ocupacionais, nós temos hoje, aqui no Brasil, a possibilidade de fazer por duas situações. Ou pela resolução do INSS, que existem 10 questões a serem respondidas, ou através dos critérios que foram propostos por mim em 2011, que são chamados os 10 critérios de penteado para estabelecimento de nexo causal. Então, resumindo, para acidente de trabalho típico, nós podemos analisar através dos critérios de Franchini e Simonin. E para as doenças ocupacionais, nós vamos analisar pela resolução do INSS de 10 de dezembro de 2009, que são os protocolos médicos periciais, ou através dos critérios de penteado propostos em 2011. E eu sempre digo, tal qual está aqui nessa foto, que para o estabelecimento de nexo causal e concausal, deve seguir critérios para o seu real enquadramento. Não seguir critérios técnicos gera claro subjetivismo na conclusão, não podendo ser considerada como forma adequada de ciência ou de justiça. Nos próximos vídeos, então, que nós iremos fazer, nós iremos detalhar cada um desses, o que é critério de Simonin, quais são os 10 critérios de penteado. E então peço para vocês continuarem nos seguindo aí nas nossas redes sociais, continuarem nos seguindo no nosso YouTube. Peço para compartilharem, ok? Eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado, essa é a nossa intenção. Nós estamos produzindo os vídeos para poder compartilhar os nossos conhecimentos. Isso depende muito de você, porque se você não compartilhar na sua rede social, também nós vamos ficar mais limitados, ok? Obrigado então, até o próximo vídeo.